Fala, meu irmão, beleza? Hoje nós vamos continuar a pegada da pressão, né? A gente viu como é que a gente faz a pressão ali normal, né? A pressão sobre uma área, que é força sobre área, né? E agora a gente vai para a pressão hidrostática, que é em cima de um teorema de um cara chamado Stevin, tá? Então, é teorema de Stevin, mas é pressão hidrostática, tá? Depois eu vou trazer um outro tipo de pressão para vocês também. Isso tudo vocês vão rever no segundo ano com mais ênfase. Só que no primeiro ano eu tenho que dar essa introdução para vocês, porque não é tão simples, principalmente o teorema de Stevin. Então, assim, não tem muito mistério porque você já tem a base da outra aula. Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente tentar resolver e vou falar um pouquinho como funciona esse teorema, tá bom? E a fórmula para vocês também. Então, olha lá. A lei de Stevin está relacionada com verificações que podemos fazer sobre a pressão atmosférica e a pressão nos líquidos. Então, assim, esse tipo de pressão já não é em cima de uma área. É uma pressão que envolve líquido, envolve fluidos, tá? Como sabemos dos estudos de campo da hidrostática, quando consideramos um líquido qualquer que está em equilíbrio, temos grandezas importantes a observar. E aí que é a dificuldade dessa matéria. É só você ficar atento às unidades, tá bom? E aí você tem a massa específica, que é dada, como é densidade, é dada por um peso mais um volume ocupado. Então é gramas por centímetros cúbicos, né? Porque tudo que é o cubo é um volume, é um recipiente, ou quilos por metro cúbico. Então você tem aquela coisa de unidade, de medida, né? Você tem a grama junto com centímetros e o quilo junto com metros, tá? Aí a gente tem a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado, como sempre, e a altura, que é dada em metros, tá? É só esses três. Você vai multiplicar os três, eu vou trazer a fórmula agora para vocês, tá? Então, por dentro da fórmula, qual é a fórmula, tá? Então, assim, a gente tem a fórmula básica, que é essa aqui, tá? Que é a densidade. Aí eu botei pressão A e pressão B. Mas pode acontecer de você ter só uma pressão e aí a sua fórmula ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Só isso. A densidade, que é o peso, como se fosse o peso do copo, né? Um copo de 200 ml, né? E ele vai ter aí 200. Aí a gravidade sempre normalmente é 10 e a altura do copo. Vamos supor que o copo tenha 20 centímetros. Aí você tem que passar 20 centímetros para metros, tá? Beleza? Essa é a fórmula. Só que aí a gente também pode utilizar um artifício matemático para obter uma expressão que relacione pressão em relação a A e B, quando você tem dois tipos de pressão, tá? E aqui eu montei para vocês como eu chego nessa aqui, ó, que é pressão absoluta, pressão AB, ali tá só B, tá? Igual a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é densidade vezes gravidade vezes altura. Então você tem isso aqui como uma fórmula mais complexa, tá? E os três são pressão. Só que a pressão absoluta é o quê? A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Só que às vezes você não tem pressão atmosférica. E aí você só resolve isso aqui, tá? Vamos correr lá e vamos fazer os exemplos. É bem tranquilo, não é difícil, tá bom? É questão de análise, beleza? Então vamos lá. O exemplo 1, como é que funciona o exemplo 1? Imagina que você esteja, tá, diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Então sua piscina tem ela é profunda 4 metros, é uma piscina funda. Ele quer que você calcule a pressão no fundo da piscina. Aí ele quer em Pascal e ATM. Ele quer que você faça das duas formas, tá? Aí você vai fazer das duas formas. É tranquilo, é muito fácil. Por quê, professor? Vamos lá. Como sabemos, aí ele te dá o dado aqui, ó, que 1 ATM é igual a 1 vezes 10 à quinta PA. O que é 10 à quinta? É 10 com... É 1 com 5 zeros do lado, não é a quinta? Então é 100 mil. Esse 10 à quinta é 100 mil. A gente na física não usa números gigantescos assim. A gente prefere elevar. 100 é 10 ao quadrado. 1000 é 10 ao cubo. 10 mil é 10 à quarta. 100 mil é 10 à quinta. Entendeu?
Então não tem mistério. Multiplicado por 1 é ele mesmo. Então um ATM é como se fosse 100 mil PA. Aqui nesse problema. Beleza? É o dado que ele te dá. Então vamos lá. Como sabemos que a densidade da água é igual a 1 kg metro cúbico, eu falei aqui, né? Cadê? Tá aqui. Ó. Quilo metro cúbico ou centímetro cúbico. Mas aqui ele já fala para você que é, né? E aí, o que que acontece? Ele te dá uma altura de 4 metros, já está em metro, não precisa transferir. Então é só você pegar e substituir, tá? Quem é a pressão atmosférica? Tá aqui, ó, a fórmula, ó, pressão absoluta, pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática, que é densidade, gravidade e altura. A gravidade é sempre 10, tá? Aqui no caso ele não falou, mas é 10. Se ele não falar, 10. Às vezes dá 9,8, mas é sempre 10. Se não falar, usa 10. Então, como é que eu vou saber qual é a pressão absoluta dessa piscina? Eu vou pegar a pressão atmosférica, que ele me dá aqui, ó. Coloco aqui em PA ou em ATM. Eu escolho qual que eu faço. Vou fazer em PA primeiro, tem que dar duas respostas. Sendo que é bem fácil, né? Se um ATM é 100 mil PA, é só eu descobrir em PA e depois dividir por 100 mil que eu vou ter ATM. Mas vamos fazer em PA. Então vamos lá, que é Pascal. Então vamos lá. Pressão absoluta aqui, ó. 1 vezes 10 à quinta, tá aqui. Mais a densidade que é quanto? 1000, né? 1000. Mais, ele me falou, tá, gente? Ele me falou que é 1000. Então aqui, ó, tá 1000. Mais a gravidade que ele não deu, que é 10 vezes, desculpa, mais 1000 vezes 10, que é a gravidade, vezes H, que é a altura, que é 4. Tá? Então vai dar o quê? 1000 vezes 10. 10.000. Vezes 40, vezes 4, 40 mil. 40 mil mais 100 mil, que é 10 à quinta, 140 mil PA. Beleza. E quanto que é atmosférico? Pô, se um ATM é 100 mil PA, é 10 à quinta PA, quanto que é essa pressão em ATM? Aí é só eu dividir por 100 mil. Eu dividindo por 100 mil, eu corto 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, sobrou 14, não tem zero, eu ando com a vírgula. Então, em ATM vai ser 1,4 ATM, a pressão absoluta nessa piscina. E 100 mil PA em Pascal. Beleza? Vamos para um outro exemplo aqui. Vamos lá. Afundando, esse aqui é um pouco mais complexo, mas vamos lá. Afundando 10 metros na água, fica-se sob o efeito de uma pressão devido a um líquido de 1 atm, tá? Então, assim, tem 1 atm de pressão, beleza? Em um líquido com 80% de densidade da água, para ficar também sob o efeito de 1 atm de pressão, devido a esse líquido precisar se afundar, em metros, tá? Então, assim, o que ele quer? Ele quer saber quantos metros eu vou pegar afundando um objeto, não saiu ali, mas é um objeto. Eu pego esse objeto com 10 metros d'água, tá? Com 1 atm. Eu quero saber, pegando 80% da densidade da água e com 1 atm também, quantos metros eu vou afundar. Ou seja, é basicamente eu pegar a minha resposta, né? É basicamente eu pegar a minha resposta e multiplicar pela porcentagem. Porque assim, se eu tenho 10 metros desse objeto com uma certa densidade 1, se eu for fazer o processo com 80% da densidade, com certeza eu vou conseguir afundar mais, porque eu vou estar baixando a densidade. Né? Se eu tenho 100% de densidade, ele está com 10 metros. Aí eu falo que eu vou fazer a mesma coisa com ele com 80. Então a minha resposta não pode dar abaixo de 10. Porque eu estou fazendo com algo com a densidade menor, mais leve. Então eu consigo ter mais força para afundar. Igual você pega uma bola na piscina, coloca a bola lá, afunda a bola. Se você soltar, o que ela faz? Ela sobe. Ela não fica. Né? Beleza. Então vamos lá. Primeiramente devemos realizar algumas transformações. Primeiro, um ATM para PA. 1 atm para PA a gente já sabe, né? 1 atm, 100 mil PA, ou 10 à quinta, tá? E aí a gente calcula a densidade. Primeira coisa, vamos calcular a densidade hidrostática que a gente não tem. Então eu vou lá pegar a velocidade, a densidade, né? Que é hidrostática, que é igual
a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Quanto que é a minha pressão? Eu sei. É 10 a quinta, que é 1 atm, que ele falou aqui, ó, 1 atm. Passei para Pascal. Igual a densidade que eu quero achar, vezes 10 da gravidade, vezes 10 da altura, tá? Beleza? E aí vai ficar que a minha densidade é igual a 10 a quinta dividido por 10 vezes 10, 100. 10 a segunda. Eu dividindo 10 a quinta por 10 a segunda, é só eu diminuir os expoentes. Divisão de potenciação. O que eu faço? Mantenho a base que é 10 e diminuo os expoentes. Então 5 menos 2, 3. Então minha densidade é igual a 1000. Sendo que eu já sei, eu não precisava calcular isso. A densidade é igual a 10 ao cubo, que é 1000, né? Tá aqui, ó. E no outro exemplo ele já me fala que a densidade é 1000. Tá aqui. Tá? Então, beleza. Com isso, eu quero saber quanto que é 80% disso. 80%. Então, 80%, gente, é o seguinte. 80% é só eu pegar aqui, ó, 80% do líquido, aí o que eu faço? 80% vezes a densidade. Então vai ficar 10 a quinta, aqui está 105, mas é porque eu errei o número. É 10 a quinta, tá? 10 a quinta é igual a 80% vezes 1000, né? Vezes a gravidade, vezes a altura que eu vou descobrir agora. Certo? Eu só peguei e fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu botei 80% para multiplicar. Eu tenho que multiplicar pela porcentagem, tá? Isso aqui, gente, vai ficar assim, ó. Isolando H, eu vou ter 10 a quinta sobre 8, né? Por quê? 0,8 vezes 10 dá 8. Vezes, aqui está 103, mas não é 103, é 10 ao cubo. Esqueci de elevar. Dividido por 8 vezes 10 ao cubo, que dá 8.000. Então, 100.000 por 8.000 dá 12,5. Então, bateu. Tá vendo? Quando eu tenho uma densidade menor, eu consigo ter uma profundidade maior. Consigo ter 12,5, ou seja, 2,5 metros a mais. Beleza? Essa aula é muito prática, né? A gente não tem praticamente teoria nenhuma, é só as fórmulas e os cálculos. Beleza? Então é isso, a página é a página 224 do livro de vocês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, eu fui, valeu!